Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o comportamento suicida. É muito importante que a gente entenda o que seria o comportamento suicida, pois essa é uma ótima forma de prevenção. Então, a OMS, ela definiu o comportamento suicida como um conjunto de atitudes que incluem o pensamento de que uma ação autoafligida resulta na sua morte, que seria a ideação suicida, o planejamento, a tentativa e o próprio suicídio. Então, tudo isso é denominado comportamento suicida. Esse comportamento, ele contempla, independentemente do ponto de vista pelo qual ele é analisado, a dimensão central relacionada ao sofrimento. Ou seja o que você for analisar dentro do comportamento suicida, o principal, o foco é o sofrimento, ou seja, a pessoa está em extremo sofrimento. O que seria ideação suicida? Dentro desse grupo existem subdivisões, então existem aqueles que pensam em tirar suas vidas, mas que não farão de fato, e aqueles que pensam e chegam até a planejar com a real intenção de cometer o suicídio. Então, independentemente do tipo, é importante que uma pessoa que esteja com ideação suicida, ela seja tratada como um possível executor. O que seria a tentativa de suicídio? A tentativa de suicídio é quando a pessoa tenta tirar sua própria vida de maneira intencional, mas ela falha. E o suicídio, ele é considerado quando uma pessoa tira sua própria vida de maneira intencional e ela realmente consegue, tirar sua vida. Então, para que se classifique um óbito como suicídio, essa intencionalidade ela tem que ser comprovada de alguma forma. Por isso que sempre em todas as definições você vai encontrar a frase de maneira intencional. Então, existe um autor chamado Sidman que ele afirma que o suicídio é um caso extremo em que a pessoa literalmente desiste da vida. E é isso, ela desiste da vida tentando eliminar o sofrimento. Porque o que leva uma pessoa a cometer suicídio, Uma pessoa pode cometer suicídio para punir alguma pessoa aqueles que na realidade ou na sua imaginação estejam exercendo várias punições sobre ela, estejam coagindo ela, Pode ocorrer também que as antigas rotas de fuga que a pessoa utilizava para lidar com situações difíceis e com seus problemas não esteja mais funcionando. Então, nesse caso, a pessoa literalmente ela desiste, E o que é importante é a gente pontuar, independente do que leve uma pessoa a cometer suicídio, é que após o suicídio, o que é importante não é a atribuição de culpa, mas a admissão da fuga, admitir que a pessoa estava querendo fugir de alguma coisa que estava sendo insuportável para ela. Mas fuga do que, por exemplo? Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, outros tipos de transtorno, situação financeira, situação familiar, assédio, entre outros tipos, são quadros que geram muito sofrimento. Então, uma situação, ela pode potencializar esses sofrimentos, E outros tipos de sofrimento também, levando o indivíduo a não suportar mais. E aí pode levar a pessoa a cometer o suicídio. De qualquer forma, é preciso estar atento para a intensidade da dor que determinados eventos estejam causando na pessoa. Então, é importante que o sofrimento ele tem que ser medido do ponto de vista da pessoa, ou seja, uma situação que para mim não gera tanto sofrimento, para outra pessoa pode gerar. Então por isso que é sempre muito falado que não podemos minimizar o sofrimento do outro, a dor do outro, porque cada um interpreta a situação de uma forma, sente de uma forma. Então o sofrimento tem que ser analisado do ponto de vista da pessoa. Então, é importante considerar também que esse é um evento multideterminado, Então, não tem como dizer exatamente as variáveis que levam uma pessoa a cometer suicídio, mas a gente pode analisar os fatores de risco e proteção e avaliar o risco, da pessoa cometer o suicídio ou não. Então, é importante que a gente esteja alerta, que a gente saiba quais são os sinais, que a gente possa entender cada vez mais o comportamento suicida. E a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, começa a observar e ter mais empatia com as outras pessoas, nós estamos tomando medidas que podem prevenir uma pessoa a cometer suicídio. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.